conclusão, não há a possibilidade que a escola, não há amparo para a escola cobrar pela contraprestação de estar com o professor mediador, professor acompanhante especializado, enfim. Não há essa previsão legal. Se o aumento for a contraprestação, ou seja, a escola diz, olha, eu vou conceder o professor, mas haverá o aumento, aí sim haverá um aumento que não é legalmente correto, ou seja, seria considerado abusivo. Por quê? Porque esse serviço prestado pela escola, sendo um direito aqui do aluno, ele não é condicionado à contraprestação financeira. Então, não haveria a possibilidade que a escola reajustasse a mensalidade para poder colocar esse serviço à disposição. Tá? Boa tarde, doutor Flávio. Primeiramente, gostaria de parabenizar os dois palestrantes. As palestras foram excelentes e a contribuição, com certeza, é enorme. E, de fato, a sua fala foi muito pertinente, que você não veio aqui para perder tempo e que daqui tem que surgir grandes transformações, né? E isso é muito bom. Mas eu gostaria de saber a respeito dos cuidadores. Se a legislação permite que estagiários sejam incluídos nas escolas através de programas para serem cuidadores de crianças com deficiência. Nós tivemos algumas situações em escolas públicas no município de Colorado do Oeste, e a mantenedora não fez nenhum tipo de capacitação. E a gente está observando que os estagiários estão tendo grande dificuldade na compreensão de todo esse processo. Então, gostaria, assim, se o senhor pudesse esclarecer na forma da lei, como que isso se procede, se é legal, como que é essa caminhada aí? Veja, nos dois instrumentos legislativos que nós falamos hoje, ele não menciona qual é o nível de escolaridade desse professor, né? Isso é um dos pontos que carece de aperfeiçoamento da lei. Porém, ela não fala nem que teria que ser um professor já graduado, ou professor com especialização em psicopedagogia, enfim, qual a área afim, e nem que ele não pudesse ser também um estagiário de pedagogia ou da psicologia, enfim. A LDB, ela fala desse professor, desde a sua criação, ela já fala disso lá. Eu não me recordo o artigo agora se é o 54 ou 56, mas ele fala desse professor lá, para alunos com necessidades especiais. E lá ela não fala numa exigência explicitamente em relação ao professor graduado, mas ela exige que esse professor tenha uma qualificação. E aí vai da questão da interpretação, porque esse professor qualificado pressupõe-se, né? Eu até então, há algum tempo, eu entendia que poderia ser um estagiário, mas assim, fazendo uma leitura melhor, né, eu vejo que o profissional adequado, com base não só na LDB, mas com base no que a LBI propõe, ele teria que ser graduado, né? Só que isso não como a legislação ela não fechou isso muito bem, isso dá margem a essas situações. Hoje, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, muitas vezes, querem empregar a mão de obra do estagiário, por ser uma mão de obra mais barata, né? Mas o grande problema, e maior de todos que eu vejo, não é nem empregar a mão de obra do estagiário, que às vezes ele pode até ser qualificado para fazer o serviço. O grande problema é que esse estagiário, ele não está preparado e não é treinado para fazer o serviço, né? E esse serviço é um serviço extremamente delicado, né, que ele tem que ser preparado psicologicamente e pedagogicamente para fazer. Por isso que
Hoje, recomenda-se, já que a legislação ela deixou essa brecha, que seja um profissional da pedagogia com formação em psicopedagogia, que aí ele teria um leque, né, maior. Mas assim, isso infelizmente está ainda passível de ser corrigido, né, para que a lei não fique, né, com essa abertura permitindo que alguém que não esteja qualificado possa atuar nessa condição aí. Boa tarde, parabéns pela palestra. Uma das dúvidas que na maioria das vezes nós professores e muito mais os cuidadores, porque aqui em Vilhena teve concurso para cuidadores, né? Então, com a nota técnica do MEC, eles são técnicos, eles não têm que ter especialização, enquanto a Lei Berenice Viana e as demais leis de inclusão falam que o professor tem que ser especialista, né? Tem que ter conhecimento. Então, fica mais barato eu ter um técnico do que um especialista para atender na escola. Então, o que tem que ser feito para que essa lei seja realmente, além da nota técnica, ela foi muito boa no momento em que havia necessidade. Hoje a demanda é outra. Então, o que deveria ser feito pelos nossos profissionais, não é profissionais, vamos dizer, pelos nossos governantes, pela parte superior, digamos, da eletiva, pelo nosso prefeito, os vereadores, a justiça, enfim. O que seria feito para que essa visão mudasse? Não só usasse a nota técnica, e sim essas leis que realmente não precisam ser nem questionadas, né? A lei foi feita para ser cumprida e não para ser questionada. Ultimamente nós só questionamos a lei e elas não estão sendo cumpridas. Como bem a Karina falou, que há uma necessidade e a gente está sozinho nisso. Que inclusive esse mês agora também fizemos um evento, Karina também estava presente, e junto sobre a conferência, né, o Fórum Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, e nós tivemos muitas dificuldades. E uma das demandas que nós gostaríamos assim, de debater e questionar e pedir é mudança, principalmente dessa nota técnica, que seja realmente incluída essas leis. O que faríamos? Veja, como eu disse, né, a LDB ela já traz, ao meu modo de ver, ela é uma das leis mais perfeitas em relação a isso. Ela já deu a resposta, ela já traz quem seria o profissional. Só que quando foi publicada a lei do transtorno do espectro autista e a LBI, as duas figuras lá, do professor de o profissional de apoio escolar e o profissional especializado, não se definiu o que era esse professor, e aí deu margem a toda essa problemática. Então, a solução seria regulamentar, né, guardar uma coerência com a LDB, porque ela não pode ser desprezada, porque ela é uma conquista histórica na área da educação, definir ali realmente quem vai ser esse professor mediador, professor acompanhante, especializado, enfim, um pouco importa o nome. Qual é esse professor? Ele tem que ser graduado? Sim, não. Graduado em quê? Tem que ter especialização ou não? Uma simples regulamentação desse dispositivo, já, ao meu modo de ver, já resolveria o problema. E aí todo o concurso, toda e qualquer contratação estaria vinculado, obviamente, à redação da lei. Como a redação não está clara nesse aspecto, permite toda a margem que a senhora mencionou muito bem e que a outra também mencionou. Então, esse é o grande ponto, ao meu modo de ver. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu quero perguntar para a Janaína. Eu tenho um filho, ele tem 23 anos. Há 3 anos foi diagnosticado como autista leve. Foi um baque para mim, que eu até estou emocionada. Mas ele, com tudo que ele vinha passando, os transtornos, ele foi o primeiro do INFRA a tentar o suicídio. Ele está há 3 anos tentando suicídio. Eu tenho passado por várias lutas com ele. Só que agora eu consegui uma vitória. Ele está na faculdade Unic fazendo gastronomia. E as pessoas, algumas pessoas próximas,
essa é a minha pergunta, se devo ou não devo. Ele não aceita que ele é autista, mas ele pediu para mim não se intrometer em nada na vida dele, que ele vai vencer, que o sonho dele está sendo realizado. Mas as pessoas, pelo fato dele tentar suicídio várias vezes, tá pedindo que eu vou até a faculdade e falo com as pessoas lá, os responsáveis, que ele tem um autismo leve. Eu devo ou não devo fazer isso? Como é o nome dele? O Everton. O Everton é direito, né? Acho que tem uns 4 meses atrás, lá em Porto Velho, uma faculdade, ela fez um encontro para debater sobre essa perspectiva da inclusão no ensino superior. Porque assim, a gente está falando de alguma coisa assim, parece, meu Deus, onde estavam esses meninos antes que ninguém viu, né? O que eles faziam? Então a gente nem sabia da existência deles. E você vê, hoje eles estão chegando na faculdade. E a gente ainda está debatendo sobre cuidador e ensino de pré-escolar. Né, então a gente tem que ampliar essa discussão. E principalmente, que eu entendo um pouco, né, o Everton, né? O quanto que ele se sente, porque a gente não fala de representatividade. Quando se fala de autismo, o que se pensa? O que se associa? Né? Sempre se associa, sempre está relacionado a um estigma, ou de que ele é um gênio, ou de que ele é um menino que fica o tempo todo se mordendo, se batendo e agredindo os outros. Então, é sempre visto de uma forma, né, pejorativa. E a gente tem, né, algum tempo já... Né? Eu tenho pensado sobre isso, né? Eles precisam ter voz, eles precisam falar, eles precisam estar aqui discutindo sobre isso. Mas, né, muitos deles ainda têm vergonha de expor. No evento do dia 2 de abril, a gente levou um autista, né? O Igor. E o Igor nunca tinha falado, e ele era um paciente, estava há algum tempo, aí eu levei a proposta para ele, mas você acha que eu devo ir, eu consigo? Eu não sei. Ele foi, falou, trouxe para a gente informações que a gente às vezes desconhece desse universo, né, do autismo. E aí, inclusive, ele foi aprovado no concurso essa semana, pelo Tribunal de Justiça. Ele tinha, inclusive, dificuldade de fazer provas com a... Como é que fala? Com a condição, quando a gente pode fazer com vaga especial, né? Então ele tinha dificuldade, ele queria, quando ele se inscrevia em concurso, ele escrevia no mesmo patamar que os outros, e aí ele, pelas dificuldades dele, não conseguia alcançar os objetivos, até que a gente foi sensibilizando para ele, falou, olha, é um direito seu, se aproprie, faça uso disso. E aí essa semana ele me mandou mensagem dizendo que tinha, né, colocado a vaga, escrito para vaga especial, e que ele ia assumir um cargo no TJ no Amazonas. Então, né, o quanto que isso a gente fala de direito, o quanto que é importante ter essas vagas especiais. E o Everton, eu digo assim, que isso tudo que ele vive, diga para ele que não é culpa do autismo não, tá? É culpa da sociedade, né? É culpa de uma sociedade que não valoriza as pessoas. Então, eu sempre digo hoje na minha luta como mãe, que a minha luta hoje não é contra o autismo não, a minha luta é contra fazer com que o ambiente seja um ambiente acolhedor e receptivo, para que a gente não possa fazer com que essas comorbidades surjam, porque ansiedade, depressão, ela é um fruto do quê? Ela não é do autismo, ela é fruto de uma convivência em sociedade que não reconhece, não valida os autistas. Então a gente precisa mostrar, né? Eu indicaria terapia para ele, é muito importante que ele possa se perceber, que ele veja que isso não é uma dificuldade, que não tem nada de mais em ser autista. Ele tem feito terapia, tá com psiquiatra, e foi diagnosticado tardio, como o doutor falou. Eu percebia que meu filho é único, filho único, tinha algum problema. Eu levava no SUS, cansei de procurar o SUS, eles falavam que era hiperatividade. E muitas vezes falava que uma bela surra valia. Então eu fui passando por vários processos. Como ele é filho único, eu tive mais disponibilidade de cuidar dele. Aí eu estava com uns 3 anos, 4 anos, resolvi fazer um plano de saúde para ele. E quando ele entrou no instituto, eu percebi que ele ficou lá assim, mais agitado. Ele comia a unha, ele comia os dedos plásticos.
Eu falei, algo está errado. Aí, por si próprio, eu resolvi procurar uma psiquiatra e fomos vários médicos aqui em Vilenas, de Paraná. Aí foi diagnosticado que é autista, só que ele não aceita. Então, ele entrou em depressão e passou a tentativa de suicídio. Cada momento, cada 3, 4 meses, ele vinha tentando suicídio. E ele sempre falava que o sonho dele era fazer faculdade de gastronomia. Ele se inscreveu com a nota do Enem, escondido de mim, e no começo do ano, e passou em segundo lugar. Aí ele chegou para mim e disse, mãe, eu passei em segundo lugar, posso ir? A senhora tem condições? Eu falei, meu filho, como que a mãe deixa um filho que vem tentando suicídio, que nunca desgarrou de perto de você? Aí eu pensei assim, meu filho, eu tenho meu marido que é cadeirante também. Eu falei, meu filho, o pai vai fazer uma cirurgia e o custo é alto, eu não tenho condições. Ele novamente, escondido, se inscreveu para a bolsa. E agora? Tá com 4 meses que ele está em Cuiabá, que ele ganhou 75% da bolsa. E não tinha, eu falei assim, não tem condições de eu não deixar ir. Ele ganhou passagem para ir para Cuiabá, 1 mês de aluguel grátis com os amigos que ele está morando, que estudava com ele no Infra. Ele mora lá com 2 amigos. Aí ele passou, sempre eu resolvia as coisas para ele, eu sempre corria atrás de tudo. Então, eu por si próprio, eu entreguei na mão de Deus, né? Falei assim, seja o que Deus quiser. E ele passou a se locomover todo sozinho. O amigo foi 2, 3 vezes na faculdade com ele. Ele se perdeu em Cuiabá na segunda vez que foi sozinho. Mas ele chamou um táxi e voltou para casa. E perguntei para ele como que ele ficou quando ele se perdeu. Ele falou assim, mãe, ainda bem que eu tinha um aplicativo, que eu me desesperei. Tecnologia é tudo, né? Aí ele pegou e falou bem assim, mãe, eu quero cancelar o plano de saúde para me ter mais condições para ajudar vocês. Eu falei assim, meu filho, só que você tem que fazer isso. Mãe, liga a senhora, eu não sei fazer isso. Então, a partir do momento que ele foi para a faculdade, ele passou a ter autonomia sozinho, sem eu. Exatamente, aquilo que eu te falou, ele está se desafiando. Né? Ele está precisando afirmar para ele mesmo de que ele pode, que ele é capaz. Sim. Porque às vezes a gente, enquanto mãe, sem perceber, a gente faz o quê? Vira a bengala do filho. E põe debaixo das asas. Põe debaixo das asas, porque é confortável. Hoje, em Cuiabá, ele tem passe livre, que ele já correu atrás. Uhum. Ele já está conseguindo um emprego. Que bom. Ele vai vir agora nas férias, dia 10 de dezembro ele vai estar aqui. Ele já conseguiu o estágio com o Pedro Bagato. E ele está super feliz. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês têm grupo de mães aqui? Terapêutico? Começamos faz uns 2... Não, faz um mês e pouquinho. Legal, né? Então, assim, vocês utilizam esse espaço para estar realmente conversando, falando pelas dificuldades, traga a sua experiência para as outras mães, para que elas possam também se sentir motivadas. Então, em relação à minha pergunta, não sei se você me respondeu, eu devo ir à faculdade falar? Sim, é dever, direito, tal qual acontece no ensino infantil, fundamental, médio, né? A faculdade precisa se adequar a isso, ela precisa saber, ela precisa fazer as modificações curriculares para que essa permanência na faculdade seja uma permanência mais tranquila, a gente possa diminuir os níveis de ansiedade, né? Ver de que forma ele se sente melhor, de como ele aprende, como ele pode ser avaliado. Então, da mesma forma que o Dr. Flávio falou aqui das condições para a inclusão, também ela não é só para a criança, não, ela é para o adulto também, porque a gente quando pensa em autismo, pensa em criança, né? Mas ela é para o adulto também. Mais essa pergunta e a gente vai encerrar para o coffee break, tá bom? Doutora, como eu faço para ensinar o meu filho a se reconhecer autista e se afirmar como autista na sociedade, para garantir o próprio direito? Porque eu não vou estar o tempo todo com ele afirmando o direito dele, eu quero que ele afirme o seu direito. Como eu faço isso? Começando por você. Começando pela família. Primeiro, a família precisa aceitar. A família precisa ser força motivadora para ele se sentir presente, para ele se sentir atuante, capaz, né? Tem um monte de dificuldade lá, mas eu sei aonde eu vou me amparar, eu sei quem eu vou precisar,
recorrer quando eu não estiver bem. Eu sei quem é aquela professora que me escuta. Eu sei quem é a tia que quando vai lá me dá um conselho. Eu sei qual é o grupo de amigos que eu tenho, que é um grupo que acrescenta a minha permanência em sala de aula. Mas o primeiro ponto começa na família. A família precisa aceitar. A gente tem muitas situações onde o próprio autista não se aceita, às vezes autista já adolescente, adulto, porque a família não aceita, a família fica o tempo todo tentando normalizar a criança. Não pode fazer isso, não pode ser assim. Olha lá, olha aqui, senta aqui, pula ali. Então isso vai fazendo o quê? Nossa, nada que eu faça é legal, eu não posso dar meus pulinhos, eu não posso bater minha palma, eu não posso lá celebrar ficar lá nos meus movimentos quando eu estou feliz. Então isso também a gente tem que começar a olhar para esse aspecto. O quanto que a gente não aceita integralmente. A gente tem que o tempo todo normalizar. A gente às vezes vai para terapia, doutor, eu quero que meu filho faça assim, 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 assim. Né? Não é assim que as coisas acontecem, não. Eu primeiro, eu vou lá, eu tenho que reprimir, ele tá lá fazendo estereotipia, eu amarro a mão dele? Hipótese alguma. A estereotipia é a forma dele externalizar o que ele está sentindo, o que ele está vivendo no momento. Então, primeiro ponto é esse, a gente não buscar essa normalização ou essa adequação o tempo todo, né? Sem dar espaço para eles perceberem que o que ele faz é interessante e legal. Então, eu já me vi em muitas situações do meu filho fazendo uma estereotipia na rua e eu junto lá. Né? Ai, a doida, né? Doida nada, ali a gente tá falando o quê, né? A gente é igual, filho, isso é legal, é bacana também. Então, vamos pensar nisso, né? Começa pelo papai e pela mamãe, tá? Então, enquanto isso não acontecer, enquanto você ficar fingindo para as pessoas, não, é porque ele é diferente. Não, ele é autista. Ele é autista. Eu digo assim, que nós somos as vozes, tá? Olha, eu sou aquela mãe coruja. Ai, meu filho faz isso, né, filho? Né? Tu faz. Então, assim, né? Vamos trazer isso para eles também, tá? Acabou? Pessoal, então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Nós tivemos mais de 200 inscrições, mas veio pouco mais de 100 pessoas. Então, assim, complicado, né? Porque daí às vezes acaba tirando até a oportunidade de outra pessoa que gostaria de estar aqui. Mas enfim, agradecer a todos vocês que vieram, dedicaram o seu tempo a isso. Agradecer a todos os professores que estão aqui. É muito gratificante para mim saber que tem pessoas que estão interessadas sim em fazer a diferença. Vamos servir um coffee break. Aí tem um ponto de coffee break aqui e um ponto de coffee break aqui, para não tumultuar muito, tá bom? Vamos fazer uns 10, 15 minutinhos para vir para a próxima palestra. Se precisarem de alguma coisa, pede para uma de nós de verde que a gente procura fazer para atender vocês, tá bom? Muito obrigada.